Bem, para começar, o cenário eleitoral para as eleições presidenciais de 2026 começa a se desenhar com o presidente Lula apostando na busca por um novo mandato, ancorado em medidas econômicas e na expansão de programas sociais para tentar recuperar a popularidade. Entre as principais estratégias estão ampliação da isenção do imposto de renda, criação ou reforço de benefícios sociais e a implementação de políticas que atinjam diretamente a classe média e as camadas de menor renda. Do lado da oposição, a direita e a centro-direita enfrentam um cenário de fragmentação, com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ainda buscando consolidação e enfrentando resistências, tanto no centro político quanto em setores do mercado e do agronegócio. A avaliação é que a ausência de um nome de consenso na oposição possa favorecer Lula, especialmente diante da dificuldade de articulação de alianças amplas nos estados e também no Congresso. Para 2026, temas como custo de vida, preço dos alimentos, segurança pública e desempenho da economia devem ser centrais no debate eleitoral, com definições importantes sobre candidaturas e alianças esperadas para o início deste ano. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota já está com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Meu desejo para que esse ano de 2026 seja muito especial para você, sua família, para todos. Bem, cenário eleitoral em destaque, o que podemos analisar, avaliar e projetar para esse ano, entendendo que o atual presidente vai tentar a reeleição e deve apostar em pautas antigas, inclusive do PT, né? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Feliz 2026 para você. Eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso. Boa noite e feliz ano novo aos meus colegas de bancada e à nossa querida audiência. É uma honra compartilhar com vocês mais esse ano. Eu tenho ouvido de muitos analistas essa interpretação. O PT caminha para um segundo mandato, que seria o sexto mandato presidencial do PT no século XXI. E a direita teria ficado fragmentada com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Eu acho essas conclusões precipitadas. Primeiro, porque a eleição ainda está a um século de distância. Segundo, porque muitas coisas estão acontecendo agora que podem ter um impacto grande sobre o PT e sobre as eleições. Talvez a maior delas, mas não a única, seja o escândalo do Banco Master. Aspectos importantes para a gente também destacar e analisar o que esperar das eleições presidenciais, do processo eleitoral, os vários nomes que vêm sendo aventados. Vamos chamar, quem é que está disponível? A produção só confirma. Delegado Palumbo está com a gente? Deixa eu chamar o delegado Palumbo. Delegado, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O delegado Palumbo, além de comentarista, é parlamentar, é deputado federal e também analisa o cenário eleitoral sobre vários aspectos, né? Delegado, queria naturalmente desejar um ótimo ano para você, para sua família, que possamos fazer vários programas juntos, que 2026 seja um ano de boas notícias, né? Torcemos para isso. E o que nós podemos esperar do processo eleitoral? O que mais lhe chama a atenção? O que vai fazer a diferença esse ano? Boa noite, Caniato. Boa noite, querida audiência, amigos da Jovem Pan, meus colegas de bancada. Um excelente 2026 com muita paz e prosperidade. Eu acho que a gente vai esperar uma campanha, uma pré-campanha, uma eleição de muita, mas muita polarização, infelizmente, né? A direita está fragmentada assim, não há como negar isso. A esquerda, ao contrário, tem um candidato já consolidado, com experiência, gostando dele ou não, é um fortíssimo candidato. Mas, como o Mota acabou de falar, né, falta muito tempo para as eleições, muito tempo mesmo, e muita coisa pode acontecer. A direita tem vários possíveis candidatos. Tem o Flávio Bolsonaro e tem outros. A gente não sabe se realmente ele vai sair como candidato ou se lá na frente ele vai acabar abrindo mão deste cargo e vai disputar o Senado pelo estado do Rio de Janeiro. Só o tempo dirá. Fato é que será uma eleição
totalmente polarizada, será uma guerra principalmente no campo digital, onde as redes digitais farão a diferença. Candidatos sem muita estrutura, sem muito dinheiro, com o celular na mão, mas com milhares de seguidores, podem surpreender, né? O presidente atual, embora já tenha uma idade avançada, é um fortíssimo candidato, isso é inegável. Basta saber se a candidatura de Flávio Bolsonaro será consolidada ou se teremos uma surpresa como Ratinho Júnior, Tarcísio, Zema ou outros aí que poderão disputar também defendendo a ideologia da direita. Caniato. É isso. Também com a gente na edição de hoje, já em tela, o Alan Gani, aqui no estúdio em São Paulo. Gani, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Desejo um 2026 especial, repleto de coisas boas. O Gani que participou do 3 em 1 e agora faz aquela dobradinha. É a São Silvestre do programa Os Pingos nos Is. Gani, queria também pedir sua análise e reflexão sobre o processo eleitoral. Entramos em 2026 com algumas dúvidas em relação ao principal player da direita para disputar a presidência da República, enfim, da maneira como as coisas estão desenhadas, o que é possível projetar? Bom, boa noite, Caniato, boa noite aos meus amigos aí, Palumbo, Mota, feliz 2026 a todos vocês e, é claro, a toda a audiência. Bom, vai ser uma eleição bastante complicada, uma disputa muito acirrada, Caniato. O presidente Lula, ele tem a máquina na mão, né? Ele já tem ali alguns votos também da esquerda. Agora, por outro lado também, independentemente de quem seja o candidato da direita, esse candidato vai ter uma artilharia para explorar na campanha eleitoral, né? Então a gente está falando aí do escândalo do INSS, que pode ser utilizado, até porque ele estoura no governo de turno, houve falhas ali por parte do Ministério da Previdência, demorou muito para tomar as suas ações, enfim. Além do que, como o Mota bem colocou, o escândalo do Banco Master, né, que já tudo indica que se trata de uma corrupção sistêmica, assim como foi o Mensalão e o Petrolão lá atrás. E um outro tema bastante importante que pega em cheio a população brasileira, e aí também especialidade tanto do Palumbo quanto do Mota, eles podem falar muito melhor do que eu, que é a segurança pública, né? Então, é algo que o brasileiro não aguenta mais. As pessoas estão sendo mortas por um simples celular. A gente tem um fetiche de falar em crime organizado, mas o que aterroriza mesmo a população é o crime desorganizado, é o crime do dia a dia, é o roubo do celular, é o latrocínio, e o governo não ofereceu as respostas necessárias para a sociedade. Aí está uma avenida que a direita poderá explorar no ano de 2026. Agora, Mota, a política é surpreendente, né? A depender do avanço, por exemplo, você citou, das investigações do Banco Master, as informações que vierem à tona, as revelações, um grande escândalo, o nome de figuras, conexões importantes entre determinada pessoa de um partido que tem ligação com aquele que é o candidato que está na frente em tal estado ou a presidência da República, enfim. Tudo que a gente indica, desenha, projeta nesse momento, tudo pode mudar daqui 2, 3, 4 meses. Então, a política brasileira, muitas vezes, ela é alterada por conta desses escândalos, dessas descobertas, dessas investigações. Esse ano de 2026, especialmente, poderá revelar, inclusive, surpresas, e isso pode interferir no processo eleitoral? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Caniato. As surpresas, pela sua própria definição, são coisas inesperadas. Então a gente está aqui discutindo o Banco Master, o INSS. Eu não tenho dúvida nenhuma que daqui até outubro vai aparecer alguma outra coisa da qual a gente não tinha a mínima ideia. E do mesmo jeito que surgiu. O denominador comum dessas coisas todas é o mesmo, né? São sempre escândalos envolvendo pessoas conectadas ao Estado de alguma forma, ou envolvendo pessoas do próprio Estado. São sempre quantias que nós não conseguimos nem entender o que elas representam, tão grandes são os números, e tudo sempre acaba na impunidade. Isso aí é
a rotina do brasileiro hoje. Agora, num ano eleitoral, essas coisas vão ter um peso diferente. Nós recentemente tivemos um convidado aqui, eu me lembro dele ter feito um comentário dizendo que a gente tem que deixar de lado essa coisa de emoção na hora do voto, o voto tem que ser uma coisa racional, que política tem que ser uma coisa racional. Política não é coisa racional em nenhum lugar do mundo. Existem inúmeros estudos comprovando que o voto é essencialmente uma decisão emocional. O meu testemunho, pessoal, não sei vocês, mas a maioria das pessoas que eu conheço resolve os seus votos para deputado, para senador, para vereador, no caminho da urna. Olha, liga para a sogra, querida sogra, a senhora recomenda quem para senador? Ou pega um papelzinho no chão. No caso do voto para presidente, eu acho que o componente emocional é muito maior. E o Brasil hoje, em vários aspectos, é um barril de pólvora. Há várias coisas acontecendo hoje no Brasil que podem ter um desfecho muito ruim e muitas pessoas vão se sentir pessoalmente atingidas com esses desfechos. Então, tudo isso está aí, aguardando o dia das eleições. O Gani mencionou algumas pautas que devem ditar os debates no processo eleitoral, delegado Palumbo. Certamente segurança pública ou o enfrentamento ao crime organizado, tudo isso deve ganhar uma importância diferenciada, né? O que você espera das discussões quando a gente fala da necessidade de endurecer a legislação, fortalecer as forças policiais? Olha, eu concordo com o Gani, ele está correto, né? E nesse quesito, a esquerda não tem como levar votos pensando nisso. Se bem que, como disse o Mota, né, as pessoas decidem o voto ali na última hora, decide baseado nas emoções. As pessoas, a maioria da população, não pesquisa os seus candidatos, não pesquisa aqueles que já têm mandato e busca uma reeleição, não vê o que eles votaram, se eles votaram contra ou a favor. Posso dar diversos exemplos, que um deles é a saidinha. Na véspera das eleições ou durante a campanha eleitoral, ninguém vai pesquisar o que o deputado votou ou não votou, porque tem uma estratégia de muitos políticos, né, que já estão no mandato, de simplesmente não votar, se omitirem. Mas isso é como se tivesse votado não ao fim da saidinha, ao fim da progressão de regime, aos projetos de leis que visam endurecer a legislação contra bandido. E o Mota me fez lembrar na minha primeira campanha para vereadora, onde eu presenciei, ninguém me contou, eu achava que era lenda, né, o fato de pessoas ali no centro da cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, uma senhora pegando panfletos na rua, escolhendo quem ela iria votar. Então, isso acontece em São Paulo, acontece no interior, acontece no Nordeste, acontece no Sul, acontece em todos os lugares. E concordo também com o Mota, né? As pessoas votam baseado na emoção. De repente sai um vídeo, aqueles vídeos que explodem na internet, e aí você faz um deputado, você acaba alcançando mais pontos para quem está disputando um cargo do executivo. E é óbvio, né, que a segurança pública é o grande problema deste atual governo, porque se passaram aí 3 anos, a violência só vem crescendo, feminicídio crescendo, e a gente vê que na prática a teoria que eles pregam, né, o que eles falam, que eles acabam falando em discursos, não se condiz aí a projetos de lei. Basta ver, eu costumo dizer isso, já tenho falado isso há muitos anos, né, uma forma da gente proteger as mulheres contra esses feminicídios, contra esses agressores, é mantê-los atrás das grades. E os projetos de leis que estão tramitando no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, para acabar, por exemplo, com a progressão de regime, pegou 40 anos, vai ficar 40 anos, a esquerda não quer votar a favor, eles não votam a favor. E para quem duvida do delegado Palumbo, basta pesquisar. É tudo público, tudo que se faz no Congresso Nacional em matéria de projetos, de indicações, de emendas, é público. Não dá para enganar a população. Mas, infelizmente, lamentavelmente, boa parte da população, ou a maioria dela, não pesquisa. Então, vai lá um candidato, vai lá um parlamentar, vai um político, ele fala nas redes sociais, ele fala na TV, e a população, boa parte dela acredita porque não tem capacidade de ir lá pesquisar. Espera aí, deixa eu ver se o discurso desse parlamentar condiz com a verdade, se ele está
falando a verdade, porque é tão simples, basta entrar no site da Câmara dos Deputados para você verificar o que aquele candidato votou. Mas não tenho dúvida nenhuma, né, que hoje em dia o que aflige a sociedade é a violência. As pessoas estão morrendo por causa de um celular, as pessoas não têm liberdade de fazer uma selfie. Isso vale para São Paulo, vale para Rio de Janeiro, vale para Bahia, vale para qualquer lugar do Brasil, onde as pessoas sequer podem fazer um gesto para tirar uma foto, aonde eles são muitas vezes confundidos com membros de facções e são mortos. Ou seja, a vida não vale nada porque o preso brasileiro, o bandido brasileiro, entende que tem uma impunidade, que não vai ficar preso, que tem uma série de benefícios e muitas vezes aplaudido por boa parte da esquerda, Caniato.